dia para todos vocês. Eu quero dar boas-vindas a todos. Nós estamos apenas aguardando um minuto, que está chegando o ônibus e o Ministério de Música também estão trazendo os instrumentos e nós vamos nos preparando. Ótimo, está confirmando aquilo que eu estou dizendo, ótimo. E aí a gente vai se preparando. Alguém daqui já viu um atleta, jogador de futebol? Ele chega desesperado no campo e entra para jogar. Alguém já viu? Eu pelo menos não vi. Mas eu vejo um atleta que fica correndo, aquecendo um pouquinho, para que ele possa entrar e produzir alguma coisa. Na vida espiritual também a gente tem que ter um aquecimento espiritual. Quando você chega desesperado, atrasado na igreja, como é que você vai rezar bem? Como é que a gente pode sintonizar bem? Não tem condições. Então esse clima nosso aqui é um clima, eu diria assim, de preparação espiritual. Por que a gente está aqui? Qual é o motivo de estarmos aqui? Eu vinha pensando comigo, quantas pessoas hoje, no dia 6 de agosto, celebram a festa do Senhor Bom Jesus. Lá na Bahia, Romaria para o Bom Jesus da Lapa, lá em Iguape, Bom Jesus de Iguape, Pirapora, no Paraná, Bom Jesus da Cana Verde, Concha, o Senhor Bom Jesus de Conchas, e nós, Platânia, Bom Jesus, e nós descemos a serra, ou viemos, não descemos, já subimos para cá, para comemorar Bom Jesus do Ribeirão Grande. Uma salva de palmas, é o mesmo Bom Jesus, homenageado no dia de hoje, em todos os lugares, é o Bom Jesus, que a gente possa hoje prestar a nossa homenagem ao Senhor Bom Jesus. Por isso agora, a nossa comentarista já vai trazendo para a gente as intenções, várias pessoas colocaram intenção, e nós também podemos fazer a nossa particular, a nossa intenção pessoal. Primeira intenção minha que eu coloco, hoje, primeiro domingo de agosto, dentro do mês vocacional, nós celebramos o dia do padre, dia do sacerdote. Quantas pessoas na nossa arquidiocese, nas nossas paróquias, estão trabalhando, padres que passaram por aqui já morreram, os bispos, estamos aqui. Então hoje, que a nossa intenção seja também para o nosso pároco, onde quer que você esteja, que venha prestigiar, participar com a gente. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes de todos vocês estarem aqui. Por favor, temos lugares ainda aqui na frente. Quem quiser vir mais para frente, ainda temos lugares, por favor. Intenções dessa Santa Missa. Pela família Vieira de Andrade, família Janes, pela alma de Valdomiro de Oliveira, José da Estrada, Antônio Vieira de Andrade, nascido em Ribeirão Grande, em 26 de maio de 1910, batizado na capela do Bom Jesus do Ribeirão Grande, em 6 de 11 de 1910. Também vamos pedir nossas orações e agradecimento a Deus e ação de graças pela breve recuperação de saúde de Ramiro Viola, pela alma de Faustino José Vieira e Maria Vitalina de Andrade e família.
pelos falecidos da família Rodrigo Pinto, da família Artioli, Alves de Souza, Valera e Rossi, família Campos, família Santana, pela alma de Madalena Valini, de Pedro Peraglia, falecidos da família Montonari, da família Silva e da família Camilo, pelo falecimento de João Alves de Oliveira, pelos falecidos da família Tieg, da família Silveira, pelos falecidos Esther Poro Sartor, Antônio Sartor, Rosa Rosseto Sartor, Edir Gianese, Ione Barberes, Toninho do Sonho, da Cleide Oliveira e os falecidos da família Valério. Também pelo falecimento de César Rossi Antunes, Fabiana Rossi Antunes, Aparecido Lopes, Onofre Alves dos Santos, 7 meses, pelo falecimento dos entes da família Bernardo, da família Pietro, da família Corte, pela alma de Amélia Maria da Conceição, Fernando Urias Pinto, José Armando Dionísio de Barros, César de Barros, Maria Alice de Oliveira, falecidos da família Oliveira e da família Duarte, falecimento de Tereza Mendes Eckert, 1 ano, da família Oliveira de novo, somos vários da família Oliveira, da família Martini, da família de Sorte, Flávio Santo, pela alma de Alzira Maria Soares, Rodrigo José Roque Rodrigues. Pela saúde de Benedito Dias, Luciana Freitas, Regina Sartor, Sidney, voluntário, Leon Palme, Odilon Pinto, Thelma de Oliveira e em ação de graças pelo restabelecimento da Neuza, da Marlene, da Maria, em ação de graças pela gravidez da Luciana, pela recuperação de Matilde Barros Jatobá, pela recuperação de membros da família Vilela, os falecidos da família Sacamone e em ação de graças pela recuperação de Milena Rodrigues. Deus conosco. Ano Mariano, Nossa Senhora Aparecida, 300 anos de bênçãos, das redes ao coração dos humildes. Vocação à vida sacerdotal. Transfiguração do Senhor. Seu rosto brilhou como o sol. Jesus chamou Pedro, Tiago e João e subiu com eles no Monte Tabor. Lá transfigurou-se diante deles e suas vestes ficaram resplandecentes. O Pai mostrou-nos o que devemos fazer. Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Viver a fé é viver do jeito que Cristo nos ensina a viver. É preciso ver sua face resplandecente nos pobres e sofredores de nossos dias. Por favor, todos de pé para celebrar, para recebermos o Dom Maurício, o Padre Orestes, o Diácono Beto, os ministros, a quem agradecemos a presença. Todos em pé, por favor. Chama-se para caminhar na vida contigo. Decide para sempre seguir-te, não voltar atrás. E puseste uma praça no peito e uma flecha na alma.
todos e a todas. Bom dia. Celebremos, irmãos e irmãs, com fé e com alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Deus misericordioso e clemente, vosso povo suplica vosso perdão. Ainda não caminhamos o suficiente para viver plenamente em vossa graça. Fomos batizados, crismados, participamos da Eucaristia, mas muitas vezes ainda somos desfigurados pelo pecado, impossibilitados de dar testemunho da glória da ressurreição. Por isso vos pedimos humildemente o perdão. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Elevemos um hino de louvor e gratidão. Em primeiro lugar, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que nos criou para a vida e não para a morte, para a alegria e a paz e não a frustração, o vazio, a angústia. Hoje elevamos um hino de louvor e gratidão também por esta comunidade, pelos que aqui nasceram, viveram, pelos que construíram. Um hino de louvor e gratidão pelos que têm história junto com essa capela, com essa comunidade, sobretudo o Dr. Simeão, sua equipe, ao longo desses anos, resgatando essa história e disponibilizando-a para todos os interessados.
E vamos elevar também um hino de louvor e gratidão hoje pelo dia do Padre, né, Padre Orestes? Parabéns. Não esqueçam que o bispo, antes de ser bispo, o Papa, antes de ser Papa, ele foi ordenado padre e continua sendo padre. Por isso, a saudação a ele também como Padre Maurício. Cantemos o hino de louvor? Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar a sua herança. Nos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, da unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentemo-nos. Liturgia da Palavra. Deus nos fala. O próprio Jesus, Ele mesmo, permanece vivo no meio de nós. Seus gestos e suas palavras revelam toda a força da ação de Deus em nossas vidas. Transfigura-se nele quem o ama e o serve com amor. A primeira leitura será feita pelo Toninho, nosso vizinho aqui. Primeira leitura. Deus nos fala. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados os tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lâmpada. Seu trono era chamas de fogo,
e as rodas do trono como fogo. Em brasa derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dado poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. O salmo responsorial será feito pelo Ramiro Viola. Salmo responsorial. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Trevas e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Deus é Rei, é o Altíssimo, porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. A segunda leitura será feita pelo Charles de Bofete. Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos o conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando no seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo, e assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por favor, todos em pé, para ouvirmos o Santo Evangelho. E a sua justiça
convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Orestes, estimado diácono Neto, ministra, irmãos e irmãs, nós estávamos falando do dia do padre, né? O dia do diácono, não tem? Dia 10. Ou seja, essa semana, quinta-feira, né? E a missa vai ser lá na paróquia do Nossa Senhora Menina, né? Vamos reunir todos os diáconos lá. É dia de São Lourenço, diácono e mártir, patrono dos diáconos. Então, nossos parabéns também para os diáconos, todos na pessoa do diácono aqui presente, o Beto. Podemos aplaudi-lo. Prezados irmãos e irmãs, festa do Senhor com Jesus, o Evangelho é sempre esse, do Monte Tabor, para cima do qual Jesus levou os 3 piores dos 12, os 3 mais surdos, cegos, os 3 mais desfigurados. O que é um ser humano desfigurado? Um ser humano desfigurado é um ser humano que não parece ser humano. Desfigurado, ferido, tão machucado que parece mais outra coisa. Normalmente, um ser humano desfigurado fica muito parecido com determinados bichos irracionais e perigosos. Então, quando alguém é xingado de cachorro, é porque aquela pessoa está desfigurada e se parece mais com o cachorro do que com o ser humano. O comportamento é mais de um cachorro. E aí vocês já imaginam todo o leque de bicho que existe, né? Um dos piores é a cobra venenosa, né? Ixi, fulano de tal é uma serpente. Quer dizer que é uma pessoa traiçoeira, venenosa, que semeia, né? Se rastejando, né? Trabalha por trás, por baixo, por fora, né? Semeia discórdia. E
e porta um veneno mortal. Bem, uma pessoa desfigurada, então, é uma pessoa ferida pelo pecado. Ela não parece mais ser humano e, portanto, está também muito distante do contrário, que é um ser humano, uma pessoa transfigurada. O que é uma pessoa transfigurada? É uma pessoa que, de tão bondosa, de tão humana, os outros a chamam não com xingamento de bicho, e tem cada bicho aí, né? Mas chamam, por exemplo, de fulano de tal é um anjo. Um anjo quer dizer um ser espiritual. Fulano de tal é um doce de pessoa. É uma pessoa transfigurada, de tão humana, ela se parece mais com Deus, ela se torna divina. Essa é outra expressão muito usada. Fulano de tal é divino. Aquela pessoa é divina. Divina quer dizer o quê? Transfigurada, parecida com Deus, parecida com Jesus, na bondade, na paciência, na misericórdia, na solidariedade, na fraternidade e assim por diante. Por isso que no início da missa eu já adiantei, Deus nos criou não para a morte, a desfiguração, mas nos criou para a vida, a transfiguração. Deus nos criou como seres humanos, mas com a possibilidade, com a potencialidade de nos tornarmos divinos, ou seja, autênticos filhos de Deus. Somos filhos já pela criação, e mais filhos ainda pela redenção. Na criação, Deus já nos fez filhos e filhas. O pecado é que vai desfigurar e afastar o ser humano de Deus e uns dos outros. Na redenção, quer dizer, na paixão, morte e ressurreição, o Senhor bom Jesus, né? Na paixão, morte e ressurreição, Deus nos resgata aquela dignidade perdida no pecado, da árvore do paraíso, aquela dignidade perdida na árvore do paraíso, nós a recuperamos por graça pura, simples, gratuita do amor de Deus. Nós recuperamos a filiação divina na árvore da cruz do Senhor bom Jesus. Bem, essa passagem de hoje ela é fantástica. Jesus leva os 3 piores lá para cima, os 3 mais surdos, mais cegos. Cegos quer dizer obcecados. Surdos quer dizer que Jesus falava, mas era como se Jesus não falava nada interessante, nada importante. E quando ele falava alguma coisa que chamasse a atenção deles, por exemplo, Mateus 16, que é um capítulo antes desse de hoje, do Tabor, Pedro, os apóstolos ouviram de Jesus: gente, o meu caminho é esse, eu estou indo para Jerusalém, lá eu vou ser preso, vou ser condenado, vou morrer, mas vou ressuscitar. Eles ouviram isso, aí eles ouviram: olha, que história é essa? Então Pedro pegou Jesus pelo braço, puxou do lado e falou: que história é essa? O que o senhor está falando? Aí ele ouviu: pode ficar tranquilo, o senhor não vai morrer coisa nenhuma. Nós não vamos deixar ninguém nem chegar perto do Senhor. E nós já estamos nos armando e nos treinando para a guerra. O senhor pode ficar tranquilo. Aí Pedro ouviu mais do que ele esperava ouvir. Jesus gritou para ele: sai de mim, Satanás. Você pensa como os homens e não como Deus. Você é uma pedra de tropeço no meu caminho. Ouviu, mas não aceitou. Esse é o espírito de Pedro e dos outros 2 também. Tiago e João, que eram irmãos, estavam disputando com Pedro, porque na cabeça deles eles tinham ganho na Mega Sena. A Mega Sena é Jesus. Jesus é o rei, vai restabelecer o reino de Israel. Então, deu bola para nós, nos chamou. Mas quem que vai ser o primeiro-ministro? Quem que vai ser o segundo?
Quem que vai ser o terceiro? Pedro falou: o primeiro sou eu. Você já é muito velho, teimoso, cabeçudo, ignorante. Nós somos jovens. E a mãe dos dois jovens vai falar com Jesus: Senhor, eu quero que meus 2 filhos sejam os primeiros ministros do teu reino. E Jesus, com aquela bondade, com aquela misericórdia, com aquela paciência, não podia maltratar uma mãe, nenhuma mãe. Ninguém, nenhum ser humano merece ser maltratado, muito menos uma mãe. Então ele respeita, ele ouve, ele dialoga. Será que os seus filhos vão conseguir ser batizados com o batismo com que eu serei batizado? Será que eles vão conseguir chegar a beber do cálice que eu vou beber? E ela ingenuamente respondeu que sim. Ingenuamente, mas por outro lado, os 2 filhos e Pedro também, eles chegaram, eles foram batizados com o batismo de Jesus. Eles beberam do mesmo cálice. Tanto assim que Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, e cuja mãe foi falar com Jesus, Tiago, de fato, foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser batizado com o batismo de Jesus e a beber do mesmo cálice de Jesus. Tiago foi condenado à morte por Herodes. Está no capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos. Foi decapitado. E o mais interessante, viu, Beto? Parece. É esse Tiago aí, é o Tiago maior. É o irmão de João. Quando ele morreu ali, o primeiro dos 12 a ser batizado com o batismo de Jesus, a beber do mesmo cálice, quer dizer o quê? A dar a vida, perdoando os inimigos. Agora já não há mais espírito de guerra, nem de luta, nem de obsessão por ter poder, prazer. Agora ele é um ser transfigurado. Quando ele morre ali no capítulo 12, isso se deu mais ou menos 10, 11 anos depois da ressurreição de Jesus. O que Tiago fez nesse período, depois da ressurreição de Jesus até a sua morte? Adivinhe? Os apóstolos, Jesus disse a eles, deu a eles, entre muitas coisas, sobretudo a missão. Vocês são minhas testemunhas. Está no primeiro capítulo dos Atos. Vocês são minhas testemunhas. Vocês vão pelo mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Sereis minhas testemunhas, começando aqui em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia e até os confins da terra. Ora, logo depois da ressurreição, os apóstolos saíram, foram se afastando de Jerusalém para dar testemunho, para evangelizar. E Tiago foi para onde? Pegou um barquinho e foi para a Espanha. Tiago é o evangelizador, o apóstolo que evangelizou a Espanha e Portugal, que obviamente não existia naquela época. Portugal veio nascer um milênio depois, um milênio e mais alguns séculos, Portugal foi um presente de casamento. O príncipe da rainha, o filho, o príncipe casou, a rainha deu para ele um condado de presente. Dali uns anos ele decretou a independência. Fez guerra, a mãe fez guerra contra o próprio filho, e o filho se defendeu e ganhou a guerra. E assim nasceu Portugal. De um condado, presente de casamento, mais um reino, mais um país. Mas nessa altura, tanto Espanha quanto esse condado que viria a ser Portugal já tinham sido eficazmente evangelizados por Tiago. Tanto assim que a cabeça dele foi levada para Braga, quer dizer que ele passou por lá. Braga é Portugal, lá no norte. E o corpo dele foi levado mais um pouco ao norte ainda, numa cidade que ainda hoje pertence à Espanha, com o nome dele, Santiago de Compostela. E nós somos filhos de quem? Tá. Eu, por exemplo, tenho um lado italiano, mas tenho um lado português também, forte na minha árvore genealógica, Bem, ainda hoje Espanha e Portugal são
estão entre os países mais católicos, mais cristãos praticantes da humanidade, do mundo. Então, para dizer que quando Tiago morreu lá, no capítulo 12 dos Atos, de certa forma ele já tinha cumprido a missão. E como Paulo vai dizer mais tarde, terminei o combate, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Eu estou pronto para ser oferecido em sacrifício. Pois bem, mas aqui, antes da conversão, isso a gente vai contando para mostrar o que significa um ser humano desfigurado, o que significa um ser humano transfigurado. Vejam bem, vamos pegar agora a última frase do Evangelho. O Evangelho está no número 10, mas você pode passar para a coluna do meio, para a coluna do meio, lá no número 9. Depois da experiência do Monte Tabor, experiência, segunda manifestação da Santíssima Trindade. A primeira manifestação da Santíssima Trindade foi no batismo de Jesus. Jesus, com água até os joelhos no Rio Jordão, João Batista batizando Jesus, o céu se abre, e a voz do Pai desce: "Este é o meu Filho muito amado", e o Espírito Santo também desce sobre Jesus no Rio Jordão. Então, o Filho de Deus encarnado, o Espírito Santo em forma de pomba e a voz do Pai confirmando: "Este é o meu Filho". Primeira manifestação da Santíssima Trindade, que Deus é amor, é comunhão de pessoas e nos ama. O Filho está encarnado nas águas da história, no Jordão da história da humanidade. Pois bem, aqui é a segunda manifestação da Santíssima Trindade. Jesus leva os 3 piores apóstolos para cima do monte e lá se transfigura diante deles. É o Filho. A nuvem é o Espírito Santo, a nuvem que os cobre com a sua sombra, e a voz do Pai. Dessa vez tem uma palavra a mais na voz do Pai: "Este é o meu Filho muito amado, escutai-o". Vocês não estão ouvindo, não estão dando ouvidos, não estão prestando atenção, não estão levando a sério o que ele diz. Vocês estão obcecados pelo ter, pelo poder, pelo prazer, pensando só em subir na vida. Mas Jesus vendo em si, como no Evangelho do domingo passado, ainda era um tesouro escondido para eles, ainda era uma pérola preciosa, mas aos olhos deles não valia nada, estava escondido. Lembra dos 10 leprosos? Os 10 foram curados, mas só um viu o tesouro, só um viu a pérola preciosa de Jesus, só um deu o valor que Jesus merecia. Largou tudo, não merece mais nada, agora eu vou com ele, onde ele for. Bem, aqui é a manifestação da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho transfigurado, mas presente, encarnado. Quer dizer, é uma antecipação da ressurreição. Jesus está manifestando aos 3 piores a meta, o objetivo, em que consiste a salvação. E na cabeça deles a salvação estava no dinheiro, no poder, no reino semelhante aos outros reinos da terra. Pois bem, aí nós chegamos a esse último versículo. Quando desceram dessa experiência na montanha, vocês estão lá? Acharam? Jesus deu-lhes uma ordem. Qual foi? Pois bem, que ordem, né? Essa ordem ela é estranha, não é? Jesus não chamou os apóstolos para serem pescadores de pessoas, de homens? Não chamou os apóstolos para serem missionários? Não chamou os apóstolos para sair anunciando pelo mundo afora? A ordem aqui
Mas vamos prestar atenção na ordem. Jesus deu-lhes a seguinte ordem, ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão. Se parasse aí, seria muito estranho, totalmente. Mas não para aí. Como é que continua? Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Até que Jesus, porque aqui ele antecipa, ele se transfigura, mas a transfiguração mesmo aqui é uma antecipação, é uma espécie de aperitivo, né? Ou seja, por aqui também a gente percebe que transfiguração e ressurreição é a mesma coisa. Até que o Filho do Homem, que é Jesus mesmo, tenha ressuscitado dos mortos. Agora vamos para a segunda leitura que está do lado aí, ó. De quem é essa passagem da Bíblia de hoje? Leitura? Foi o próprio Pedro que escreveu? Foi. E é a segunda carta dele. O próprio Pedro. E esse mesmo que está aqui no Evangelho também, que era um dos 3 piores, né? Vamos ver o que Pedro fala. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade, de que ele de fato é rei, mas não semelhante aos reis da terra. Vamos ver devagarzinho. Não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da história, da pessoa de Jesus, de sua paixão, morte e também de sua ressurreição. Testemunhas oculares. Aqui então está a ligação com aquela ordem de Jesus: não conteis a ninguém esta visão. É uma proibição de ser testemunha. Vocês vieram para cima do monte comigo, viram o que viram. Viram Moisés, na glória de Deus, servo de Deus, que não está morto, está vivo, está na glória, transfigurado. Viram Elias, servo de Deus, que não está morto, está vivo, está na glória, está transfigurado também. E me viram a mim mesmo transfigurado. E experimentaram o Espírito Santo de Deus, a nuvem. Ouviram a voz do Pai. Mas aqui vem a proibição. Aqui, não conteis a ninguém. Por quê? Porque eles ainda não estavam prontos, preparados para ser testemunhas. Então aqui vamos fazer uma reflexãozinha rápida. Tem aquela testemunha, sabe, que por acaso, num determinado dia, numa determinada hora, se encontra numa determinada esquina de uma determinada cidade, que às vezes nem é a própria, e de repente essa pessoa testemunha um acidente daqueles cinematográficos, ou testemunha um assalto, um sequestro, um homicídio. Essa pessoa não conhece, não sabe. Ela vai dizer o que ela viu ali, mas ela não tem participação nenhuma na história. Ela apenas viu o que aconteceu e descreve o que viu e a sequência do acontecido, dos fatos. Entenderam? Essa a gente chama de testemunha
passiva. Para ser testemunha de Jesus, não é possível ser testemunha passiva. E era o que os apóstolos vinham sendo. Testemunhas passivas. Eles não estavam participando da vida de Jesus, do mistério de Jesus, do ideal de Jesus. Eles não estavam ouvindo Jesus. Não estavam participando da história. Então aqui, quando Tiago saiu para a Espanha para evangelizar, então aí ele já podia. Essa ordem já não valia mais. Essa ordem aqui, não conteis a ninguém, já não valia mais. Por que já não valia mais? Porque ele, Tiago, havia se transfigurado de testemunha passiva, que apenas assiste, mas não participa. Ele havia se transformado em testemunha ativa. Quer dizer o quê? Alguém que se apaixona, alguém que se encarna, alguém que se envolve, alguém que participa. Então ele se apaixonou de fato por Jesus. Ele abriu os ouvidos, ele deixou a palavra de Deus produzir o seu efeito santificador, libertador na sua vida, na sua história. E assim, quando isso ocorre, ele se transforma, ele se transfigura. Ele morre também para aquelas obsessões do ter, do poder, do prazer, que nós vimos no Evangelho do domingo passado. Qual era a oração do Evangelho do domingo passado? Conduzidos pelo Espírito Santo, possamos aprender a usar de tal modo as coisas da terra que passam, são perecíveis, que possamos abraçar as coisas do céu, que são eternas, que duram eternamente. Isso nós pedimos no domingo passado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Agora nós vamos passar essa semana toda, deveríamos, né? Eu sugiro até que vocês levem o folheto, não sei se vai recolher ou não. Vai precisar lá para a paróquia, né? Mas memoriza aí a essência, não é difícil, né? Vamos lá? A oração dessa semana, número 6. Não foi à toa que eu pedi para vocês rezarem comigo. A oração está no número 6. Então vamos de novo. Ó Deus, na gloriosa transfiguração de vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias. Vamos fazer uma pausa aqui. Confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias. Mistérios da fé. Moisés, a aliança, a libertação da escravidão do Egito. Deus falou com Moisés: eu vi, eu ouvi e eu desci. Eu vi o meu povo, o sofrimento do meu povo. O nosso Deus não é um Deus cego, não é um Deus surdo. Ele vê porque Ele nos ama como filhos. Ele é apaixonado por nós. Ele tem história conosco. Deus não é uma testemunha passiva do que vai acontecendo ao longo da história. Tem gente que pensa assim ainda hoje. Por que Deus não faz nada? Por que Deus não faz nada? Como é que permite isso? Como é que permite aquilo? Nem vou começar a elencar as mazelas, porque eu teria que começar do momento atual do nosso país, do nosso presidente, do nosso Congresso, e não ficaria nada bem. Como é que Deus permite isso? Como é que Deus permite aquilo? Por exemplo, o INSS, nosso INSS é um dos mais ricos do mundo, está sobrando dinheiro, não está? Não precisamos de nenhuma reforma previdenciária. O Temer simplesmente anistiou, perdoou de alguns privilegiados deputados, forma uma bancada forte lá, e eles estavam devendo bilhões, estão devendo ainda, mas eles foram perdoados em quase 9 bilhões de reais. O INSS, meu Deus do céu.
Como é que Deus permite uma coisa dessa? Deus não é, então é isso. Aí vem aquela última palavra do domingo passado, a rede que passa recolhendo os peixes, e depois esses peixes vão ser separados. Vão ser separados. Os peixes bons, os peixes ruins. Os homens justos, os homens injustos. Os transfigurados dos desfigurados. Bem, vamos lá. Deus não é testemunha passiva, ele tem história. Ele é um apaixonado por aquilo que ele criou. Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. É um pai, é uma mãe, cioso, não ciumento, mas cioso, amoroso. Então ele diz para Moisés: eu vi o meu povo escravo, enganado, iludido, abusado lá na terra do Egito, como ele está vendo ainda hoje o povo brasileiro e outros povos também. E eu ouvi os seus gritos de angústia, porque com os ricos, proprietários de terra, tem dinheiro para liberar, perdoar a dívida. Mas para a saúde, para a educação, não tem. O pobre vai marcar lá no posto de saúde, ou não sei aonde, no hospital, talvez. O exame vai ser para daqui 3 meses, depois, se tiver que fazer cirurgia, vai ser o ano que vem, se der. Bem, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias. Quer dizer, os principais mistérios do Antigo Testamento: a libertação da escravidão do Egito, um Deus que quando se revela a Moisés, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou um Deus que não sou passivo, eu tenho relação com as pessoas, que também me veem, me ouvem, me escutam e aceitam travar uma relação. Os mistérios da fé, da aliança em Moisés, os 10 mandamentos, e dos profetas, Elias. Mistério, o que os profetas mais? O centro das profecias: a vinda do Salvador, a vinda de Jesus Cristo. Confirmaste os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias. Moisés e Elias são também testemunhas ativas, não passivas, da história do amor de Deus. E aí prossegue: e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, a nossa glória de filhos, nosso destino glorioso. Já falei, não vou repetir. Vamos direto. Concedei, agora vem o pedido. Esse é o pedido que nós devemos continuar pedindo, segunda, terça, quarta, quinta, até o próximo domingo. O que nós pedimos? Concedei a nós, vossos servos e servas, porque hoje somos nós, os apóstolos, que Jesus está levando para cima do Monte Tabor, sabe? Somos nós, talvez, que ainda estejamos hoje proibidos de contar, de falar alguma coisa sobre Jesus Cristo para outras pessoas. Somos nós hoje que ainda estamos iludidos, obcecados. Concedei a nós, nossos servos e servas, o pedido é esse: olha, ouvir, deixar de ser surdo, deixar de ser cego, deixar de ser testemunha passiva. Eu sei tudo da Bíblia, eu sei tudo sobre Jesus, mas qual é o seu envolvimento? Testemunha passiva, ela não pode nem dar testemunho, porque se começarem a fazer muitas perguntas, não vai ser capaz de responder. E, sobretudo, não vai ser capaz de responder se for testado no amor. Ou seja, a hora que essa pessoa for injustiçada, perseguida, ou, pior ainda, condenada à morte. Será que vai ser capaz de amar ainda assim os inimigos? Esse é o testemunho, da testemunha ativa. Concedei aos nossos servos e servas, esse é o pedido: ouvi a voz do vosso Filho amado. Para que ouvir a voz do Filho amado? Para podermos também compartilhar da sua herança. Qual herança? Aquela que os 3 viram lá, a glória de Jesus.
da glória do céu, está descrito na primeira leitura. Moisés, Elias, a glória dos santos e santas de Deus. Compartilhar a sua herança, compartilhar a vida eterna da glória de Deus. Então, o pedido é ouvir. Para cada dia nós temos um evangelho, uma passagem do evangelho. Mas é preciso ouvir aqui. Esse ouvir aqui não é tanto com os ouvidos, é ouvir com a alma, com o coração, com a vida. Deixar de ser mero assistente passivo, e se apaixonar de fato por Jesus e seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde julgará os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração da comunidade. Na beleza e grandeza deste dia da transfiguração de Jesus, pedimos ao Pai sua presença amorosa entre nós, rezando juntos. A oração da comunidade será feita pela Fátima. Nós vos pedimos, por vossa Igreja, para que em sua missão transfigure o mundo na verdade de Cristo, que é vida e ressurreição, nós vos clamamos. Senhor, iluminai-nos com vosso amor. Ajudai-nos a nos aproximar de vós todos os dias, para que experimentemos a imensidão de vosso amor, que nos dá paz e alegria, nós vos clamamos. Senhor, iluminai-nos com vosso amor. Olhai para os que estão sofrendo, para que nos limites da condição humana possam experimentar a fortaleza de vossa misericórdia e de vossa bondade, nós vos clamamos. Senhor, iluminai-nos com vosso amor. Ainda vos suplicamos, Senhor, por todos os homens e mulheres, para que caminhem sob a claridade de vossa luz e sejam felizes, nós vos clamamos. Senhor, iluminai-nos com vosso amor. Abençoai e protegei os que assumiram a missão paterna e, inspirados por vós, eduquem seus filhos no amor e na verdadeira liberdade, nós vos clamamos. Senhor, iluminai-nos com vosso amor. por todas as pessoas que se empenharam e estão se empenhando para que essa festa pudesse acontecer, para que o Senhor bom Jesus retribua a cada pessoa em graças, saúde, paz, e que esse trabalho que está sendo realizado em prol desta comunidade, de cada um de nós, outras pessoas também possam despertar também esse desejo de ajudar, de estar presente e de dar o testemunho de fé. Rezemos.
Senhor, iluminai-nos com o vosso amor. Ó Pai Santo, não vos esqueçais de nós, nem apagueis de nosso coração a luz de vosso amor. Isto vos pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Agora nós passamos para a segunda parte da celebração, que é o momento do ofertório. Então as pessoas que vão trazer os objetos que vai ser oferecido no altar, podem vir, por favor, sentados, cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que essas oferendas de pão e vinho sejam aceitas por Deus Pai Todo-Amoroso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, as nossas oferendas de pão e vinho, pela gloriosa transfiguração do vosso Filho, e purificai-nos das manchas do pecado, no esplendor de sua luz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Nós, Corações ao alto. o nosso coração está em Deus, Graças ao Senhor nosso Deus. o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo, necessário, nosso dever, nossa salvação. Dá-nos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo amoroso, por Cristo, Senhor nosso, perante testemunhas escolhidas. Jesus manifestou sua glória, fez resplandecer seu corpo igual ao nosso, para que os discípulos não se escandalizassem diante da cruz. Desse modo, como cabeça da igreja,
manifestou o esplendor que refulgiria em todos os cristãos, unidos à multidão dos anjos, dos santos e santas. Celebramos vossa glória cantando a uma só voz. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro, porque tens triunfado. Eu louvo e adoro, porque tens triunfado. Cantemos, Senhor, pelo universo. Cantemos, Senhor, pelo universo. Cantemos, Senhor, pelo universo. Porque santo é. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, porque santo é. Bendito é, bendito que vem, bendito é, bendito que vem, bendito é, bendito que vem, porque santo é. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, porque santo é. Porque santo Pai da misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós nos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Conceder-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Maurício e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Igreja sempre livre. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedemos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação. Acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificar a nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão,
Encheu as mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, vos deu graça novamente ao Pai e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo, eu pecador, eu nem me atrevo a te pedir este favor, mas se me segues uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, nos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna, cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os bens de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida. Várias intenções foram colocadas no início desta celebração, mas você também poderá lembrar nesse momento aquela pessoa, um ente querido. Quero lembrar juntamente com a família do seu Pedro Guaçu aqui presente, 2 meses do falecimento dele, 15 dias da esposa, Dona Helena, todos os que morreram na vossa amizade, que foram embora marcados com o sinal da fé, que é o batismo, a eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos merecimentos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, todos os vossos santos. Eu coloco no dia de hoje São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes,
Por Cristo, Senhor nosso. Recebemos o convite dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes dons, estes bens, e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso e Amoroso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezamos então com fé e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Pela vossa misericórdia, ajudados, sejamos sempre livres do pecado, todas as tentações protegidos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, cesses aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas afeta a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós sois Deus, com Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu vim para que todos, de todos os povos, de todos os tempos, todos tenham vida transfigurada, vida eterna. Eis, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus que tira e carrega o pecado do mundo. Eu não sou digna de quem crês em minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo. Poder chegar
graças e louvores se deem a cada momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Nesse momento nós vamos rezar a última oração, que é chamada oração depois da comunhão, e aí a gente tem alguns comunicados a fazer e a bênção final. Oremos, irmãos e irmãs, número 21. Vamos rezar juntos. Número 21. Ó Deus, que o alimento celeste por nós recebido, corpo e sangue de Cristo, nos transforme na imagem de Cristo, cujo esplendor quisestes revelar na sua gloriosa transfiguração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um minutinho, por favor? O Evangelho de hoje Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje nos remete àquela passagem também que São Mateus assim declinou, dizendo que Jesus convidou André, Pedro e Tiago que subissem com ele também a montanha. E lá chegando, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, como é bom estarmos aqui. Então, plagiando essas palavras de Pedro, eu lhes digo nesse momento, na presença de nosso excelentíssimo Dom Maurício Grotto de Camargo, Padre Orestes e o nosso diácono Beto, como é gostoso estarmos aqui. Que alegria, gente, que satisfação. Zé Simeão, sobe aqui e se emociona muito. Essa igreja para nós é como um filho que a gente coloca no mundo. Mas esse filho não é só meu. Esse filho é do povo, de todas as senhoras e todos os senhores que aqui comparecem, dando essa força para nós chegarmos aonde nós já chegamos. Então, tenho com cada um de vocês, meus irmãos em Cristo, a minha alegria, a minha satisfação, o meu mais profundo agradecimento a vocês, que sempre comparecem nas missas de primeiro e terceiro domingo do mês, e principalmente nesta festa que hoje se comemora o dia do bom Jesus, e por sorte nossa, também do bom Jesus do Ribeirão Grande. Inicialmente eu quero agradecer aqui nosso muito amigo, o Lúcio Porfírio, com a sua respectiva esposa, que estão presentes. Ele que conseguiu o silo para nós, né? E ele que doou todos esses ventiladores para nós, que hoje vocês não vão precisar usar, porque estamos ainda
dia frio. Mas uma salva de palmas também ao nosso queridíssimo Lúcio Francisco aqui. Obrigado, Lúcio. Obrigado, querida, viu? E que Deus dê a recuperação a essa sua querida esposa, viu? Tá? É o nosso desejo e as nossas orações. Na última revista QG de Botucatu, sobre o número 116, me entrevistaram. E naquela revista, eu coloquei o seguinte tema: o tempo é o Senhor da razão e da verdade. O tempo é o Senhor da razão e da verdade para quem traz paz na alma, amor no coração, gratidão pela vida e fé na caminhada. Características que me acompanharam por todos esses anos à frente da construção desta capela do Bom Jesus do Ribeirão Grande. Porém, primeiramente, não poderia deixar de registrar os meus agradecimentos ad eterno à Sua Excelência Reverendíssima, em memória Dom Antônio, que foi o precursor da iniciação do lançamento da pedra fundamental dessa capela. Estamos comemorando hoje 18 anos. Vamos pedir uma salva ao Bom Jesus? Exatamente 18 anos estamos à frente dessa construção. Quando se ouve dizer que a capela, a igreja da Sagrada Família, lá em Barcelona, faz 200 anos que estão construindo e não terminaram, eu fico emocionado quando eu vi que nós construímos a nossa em 18 anos. Então, é lógico que não dá para comparar a construção que está sendo feita lá e a nossa. Lá, eu tive lá em 1995, das 12 torres eu construído 8. Eu não sei, posteriormente, Dom Maurício já terminaram. De qualquer forma, é uma brincadeira, um comparativo que a gente faz para dizer para vocês com que velocidade nós construímos aqui. Eu, se tivesse dinheiro para construir isso aqui, se tivesse, né? Ganhasse na loteria, por exemplo, eu vou construir uma igreja. Talvez num ano fizesse tudo, né, Dom Maurício? Mas essa igreja foi o dinheiro de cada um dos senhores que aparece aqui, comparecem, ou doam, ou vem aqui gastar na festa. Olha um amigo que está ali sentadinho de óculos, Ramiro Viola, esteve aqui, ó, na canaleta, colocando concreto ali. Então, gente, estou dando como exemplo, mas quantos daqui que de uma forma ou de outra vêm colaborar conosco? Então, imagine vocês, que emoção que eu carrego e que emoção que eu ia levar para sempre quando vejo a igreja cheia assim. Mas além de Dom Antônio, temos também Dom Luísio, que deu muita força. Um dia aqui nesse altar, disse a Dom Luísio: eu quero prestar conta do senhor, em linhas gerais é isso aqui. Ele me respondeu assim: o que o senhor fizer, está bem feito. Quer dizer, aceitou então aquilo que o nosso propósito. E então, lá se foram, né? Dom Antônio e Dom Luísio. E atualmente nós temos queridíssimo
ele me trata como amigo e irmão, Dr. Simeão. Dom Maurício, isso me leva cada vez mais perto do nosso bom Jesus, agradecê-lo diariamente em nossas orações, por essa consideração, por esse crédito que a gente vem conduzindo essa igreja. Vejam bem, eu nasci por aqui, na fazenda aqui Espraiadinho. Fui batizado na capelinha que tinha aqui, não faz muitos anos, 81 anos só. Então, é por tudo isso, gente, quando a gente sobe aqui para transmitir às senhoras e aos senhores algumas palavras, às vezes não sai do jeito que a gente imagina, porque lá sentadinho a gente está tranquilo, e aqui a gente se emociona por ver o rosto de cada pessoa, de cada criança que vem aqui por devoção ao bom Jesus, minha gente. Como se diz na gíria popular, não tem dinheiro que paga. Alegre minha cidadinha aí. Gente, mas imagine vocês, o Zé Simeão que sonhou um dia com isso aqui, teve o lançamento da pedra fundamental, demos andamento e tudo isso. Eu não poderia esquecer de forma nenhuma, né? Padre Orestes, que teve sempre uma participação especial e espiritual nessa longa caminhada, pois estamos completando, como eu já disse, hoje, 18 anos de trabalho. É preciso fundamentar nosso compromisso missionário a toda a nossa vida cristã na rocha da Palavra de Deus. Sendo assim, a história nos traz uma perspectiva positiva sobre o cultivo das nossas lembranças em relação de fidelidade com o nosso passado, bem como persistência sobre o futuro. Eu quero, muito em particular aqui, fazer um agradecimento especialíssimo a vocês, pessoal, que, senhoras e senhores, estão na cozinha. Gente, são voluntários que vêm aqui para receber a graça de Deus. Alguns estão aqui assistindo. Rose, obrigado, minha querida, pelo trabalho seu. Enfim, todos da nossa comissão, Padre Orestes, a todos que estão lá na cozinha, senhoras e senhores, enfim, gente, receba um abraço muito carinhoso desse servo do Senhor, que recebe uma concessão, eu não sei por quanto tempo mais, merecido por Dom Maurício. Esperamos em Deus, bom Jesus, nos conserve aqui. Muito obrigado a todos, viu? Vou ser mais rápida. Eu não poderia deixar de agradecer a presença, né, do Maurício, o padre, o pároco, que sempre, o diácono, né, que sempre está conosco, todo primeiro e terceiro domingo, a Joelma, ministra, que sempre também está aqui conosco, a Fátima, que hoje ajudou nos cantos, também sempre se carrega dos cânticos do primeiro e terceiro domingo do mês,
Agradecemos ao pessoal do canto, muito obrigada, né? O pessoal todo lá da Vila Maria, do Padre Hércules, ao Laércio, né? Que conseguiu um ônibus e trouxe muita gente para essa festa também, o Laércio lá da paróquia Nossa Senhora Menina. O Simeão já falou, mas eu não poderia deixar de agradecer esse pessoal que trabalha, que nos ajuda na cozinha, em todos os serviços necessários, na limpeza e também aos caixas, que ficam aí sempre trabalhando e ajudando a todos. Agradecemos a presença do pessoal da paróquia de Itatinga, de Bofete, de Pardinho, de Botucatu, de Americana e mais algum representante de paróquia. Também da capela de Piapara, de São Domingos, tem um grupo aí. Fica em pé, pessoal que veio da Piapara. Estão vendo, tem gente que veio pela primeira vez, que o convidamos, muito entusiasta também. São meus aparelhos. Muito obrigada. Ao pessoal também da Fé Italiana, da Maristela, que também estão construindo capelas nesses dois lugares, né? E a todos realmente que compareceram aqui. Temos a presença de algumas autoridades, né? O vice-prefeito de Pardinho, o doutor Sérgio, os vereadores de Bofete, né? O Toninho da Fé Italiana, o Zebra também de Bofete, né? Mais alguém, por favor? A todos, então, nosso muito obrigado. E a vocês que vieram até aqui, né, nesse domingo, assistindo essa Santa Missa, tivemos a presença de várias pessoas pela primeira vez que aqui estão, muitos que sempre vêm, o nosso realmente muito obrigado. Nesse ano, nós tivemos dois colaboradores que se foram. São eles, o Toninho, que ficava na Barraca do Sono, e a Ione Barteles, que foi nossa colaboradora desde o lançamento da pedra fundamental dessa igreja. Então, a eles, eu vou ler uma mensagem que a Rose me deu, se eu conseguir. Não há Deus mais difícil do que aquele que sabemos que é para sempre. A partida desses entes queridos nos deixou lembranças, mas a saudade é a prova de que tudo valeu a pena e continuam vivendo na memória dos que ficam. Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. Muito obrigada a todos. Ótimo. Agora nós vamos receber a bênção final para a gente iniciar de fato a parte recreativa. Estamos fazendo aquilo que Jesus pediu no Evangelho. Tantas coisas, mas entre as coisas que Jesus pediu, colocar em primeiro lugar o reino de Deus. O resto será acrescentado. Quer dizer, tudo que você precisar vai ser acrescentado. Nós colocamos aqui em primeiro lugar a parte religiosa e depois Jesus vai acrescentar o que a gente precisa, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé, vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para ele vossos passos, vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e amoroso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nós já estamos terminando a nossa celebração e sempre eu gosto de dizer, o Dom Maurício me conhece, sabe o meu espírito, como que funciona. Eu não sei direito, mas eu digo sempre para os meus paroquianos: gente, eu não quero que vocês saiam tristes, não.
Eu gosto que vocês saiam dando risada. Já risaram. Vamos almoçar daqui a pouco, mas vamos dar risada um pouquinho. Certas coisas que acontecem comigo, acontece com o Maurício, com o Beto, acontece com os pais. O problema é que nem todos contam. Acontece comigo, eu conto. Como eu não quero que vocês saiam tristes, eu vou contar um fato. Bem rapidinho, depois eu vou despedir de você. Agora, nesse período de friagem que está por aí, eu fui há uns 15 dias atrás, estava com problema da voz, rouco demais. Aí eu fui buscar um pãozinho na padaria vizinha minha lá, e quando eu entrei às 6 horas da manhã, um frio danado, que eu já meia dúzia ali esperando. O sujeito estava coando café, e eu vi aquele café quando na hora eu falei para ele, por favor, tira para mim um cafezinho assim, separa esse. Ele separou. O que mais? Falei, aquele conhaque de alcatrão que o senhor está lá, por favor, pega um pouquinho, põe um pouquinho nele. Daí depois, ele falou, está sem açúcar. Eu falei, não, assim que eu quero. Peguei, tomei. Tinha uma senhora perto de mim e falou assim, não falou para mim, mas comentou no meu respeito. Deus o livre, credo, onde se viu tomar um café nessa situação com conhaque de manhã agora? Imagine como que fica o estômago, imagine como que fica isso. Foi comentando, deixei ela falar. Daí, vocês sabem que eu sou educado demais, mas sou sem educação também na hora certa. Daí eu falei, minha senhora, dá licença de eu contar a historinha para a senhora? Pode. Falei, eu tinha 2 avós. Uma morreu nova, mas uma das minhas avós morreu com 109 anos. Nossa, não me diga tomando café com conhaque. Eu falei, não, minha avó nunca tomou café com conhaque. Ela só tomava conta da vida dela. Essa é a receita para viver 109 anos, viu? Tá bom? Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. E de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa festa a todos vocês. Esta criança como a aurora, terrível como exército em ordem de batalha, brilhando como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta. Em Deus Salvador.